Segunda temporada do N1 Cast, com uma super convidada. Eu sou fã, minha amiga, Roberta Carbonari, obrigado por ter aceitado o convite. Esteve na primeira, na segunda, já convido para a terceira. Tá aceito. Eu posso pedir música na terceira. Pode pedir música na terceira. Inclusive, o podcast é gravado na agência dela, aqui na Agência Muse, e a gente vai falar sobre isso. Roberta, começamos com aquela pergunta: o que você faz hoje? Tanta coisa a gente queria entender. A Roberta... O que a gente tem nesse currículo hoje? Hoje assim, eu acho que eu tenho uma agenda de multitarefas muito intensa, né? Você me acompanha, a gente tem uma relação de amizade, além da nossa relação profissional, mas hoje eu tenho os atendimentos como nutricionista, né? Que era algo que eu imaginei que eu não ia fazer. Quando eu fui para nutrição porque tinha uma equipe de nutricionistas na clínica, que eu era administradora e proprietária, né? Sócia. E eu entendi que seria importante estudar a nutrição para, de repente, ajudar aquela equipe e trazer insights e ajudar em sistematização de consulta, em tratamento e cuidado do paciente, que era o meu cliente, né? Porque eu tinha um chapéu só de administrador, então eu chamava todo mundo de cliente. E aí, quando eu fiz a nutrição, eu entendi que existia uma área que me interessava muito atender e cuidar. Então, eu decidi que eu ia atender também. E eu sabia o quão difícil ia ser isso, porque eu já administrava a Muse Consultoria, que era uma empresa que eu já tinha há algum tempo. A Muse Consultoria, ela presta consultoria de negócios para outras empresas, e eu comecei a prestar muita consultoria de negócios para clínicas, consultórios, centros de estética, por conta do case, né, da Clínica Muse, que em um ano foi uma clínica que cresceu muito, né? Obviamente que teve um ano muito difícil, que foi o primeiro, né? Todo negócio tem um ano que a gente não dorme, não come, a vida tá maluca, a gente acha que não vai dar nunca, e aí ele acontece. Então foi o primeiro ano da Clínica Muse, e eu passo então a prestar muita consultoria nessa área, mas já era uma empresa que existia muito antes de eu ter o negócio na área da saúde, né? Eu prestei assessoria para agências de publicidade, eu prestei assessoria para uma série de outras empresas enquanto consultora com esta empresa. E acabou que toda essa estrutura da Muse Consultoria foi a estrutura que eu utilizei para a Clínica Muse. Né? Todo o conhecimento que eu adquiri durante esse período, e obviamente durante o período que eu trabalhei em multinacional, como gestora, eu pude aplicar no momento, vamos empreender e vamos construir uma clínica, uma equipe. E aí eu fui adicionando, né, essas coisas na minha rotina. Então, tem uma pergunta que sempre me fazem, que é como que você consegue fazer tanta coisa, e eu sempre respondo com a frase: eu nunca fiz tudo ao mesmo tempo. As coisas foram começando, crescendo, eu fui me aprimorando, elas começaram a andar de certa forma sem tanta necessidade da minha presença, e a partir desse momento eu estava apta a construir mais, porque isso aqui já estava funcionando de uma forma sólida. E aí a gente abre a Clínica Muse, e a partir desse momento eu vou estudar nutrição e sinto a necessidade de atender, sem deixar, obviamente, de continuar fazendo o que eu já fazia. Então, eu era responsável pela gestão financeira, de marketing e de pessoas da clínica, e passo a ter a minha sala dentro da clínica e começo a atender. Aí minha vida realmente virou do avesso. Tá? Porque eu descobri que existe um túnel que a gente entra, que é o túnel das consultas, e a gente sai só quando acaba as consultas da semana que foram agendadas. Porque naquele momento, e quem atende se identifica muito com o que eu falo aqui, você começa a atender 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, e é um atendimento atrás do outro, e os intervalos, normalmente, você está respondendo pacientes, é o tempo de uma água e um xixi, né? E você vai atender de novo. Eu atendo com o meu celular guardado dentro da minha bolsa, né? Porque a atenção é toda voltada ao paciente, então chega no final do dia, 8 horas da noite, primeiro que você não tem mais bateria social para falar com outra pessoa na vida. Mas você tem ali uma série, enquanto empresária, você tem uma série de questões administrativas que continuam dependendo da sua presença e da sua solução, do seu encaminhamento. E você tem ainda acumulado todas as mensagens de pacientes do dia, enquanto você atendia, os de ontem mandaram mensagem, né? Então eu descobri que eu precisei me considerar naquele momento uma empresa. A Roberta nutricionista que atende era uma outra empresa. E ela ia precisar colocar determinados processos. Então eu precisava ter contratos com esses meus pacientes. Olha, eu respondo as mensagens de tal horas a tal horas, todos os dias, porque durante esse período do dia eu estou em atendimento e toda a minha atenção é voltada para aquele que está na minha sala, né? Combinar códigos. Se for uma urgência, uma emergência,
Você me liga uma vez, desliga e liga de novo. Se eu perceber que meu telefone não para de tocar, e a segunda vez, né, num intervalo muito curto que ele tocou, é porque um paciente meu tem uma urgência, e aí eu vou ter que atender. Então eu fui criando esses processos para que eu pudesse dar conta da Roberta nutricionista. Eu fui tendo espaço na minha agenda, porque a gente sabe que a gente nunca vai poder parar de estudar, então, poxa, se na faculdade de nutrição eu já era empresária, eu já tinha 2 empresas para administrar, funcionários e tudo isso, e eu consegui colocar 4 horas e meia, 5 horas de estudo por dia, dá para viver colocando uma só. E fazer tudo que eu faço, mas manter essa 1 hora de estudo. Então eu optei por manter 1 hora de estudo no meu dia. Você me acompanhou muitas vezes nisso, né? Principalmente no meu primeiro ano como nutricionista, assim, formada. Eu achei que eu não ia chegar até o fim daquele ano. Era muita coisa. Mas o que facilitou a chegada foi justamente entender que eu tinha que olhar para a Roberta nutricionista como uma terceira empresa. Eu tinha a Muse Consultoria, a Clínica Muse, e agora eu era Roberta nutricionista. E aí eu fiz pós-graduação e mestrado, e obviamente eu decidi que eu adorei a área da docência, e eu encabecei a pós-graduação em comportamento alimentar. Hoje são 3 que eu coordeno, né? A pós-graduação em comportamento alimentar da Plenitude, a de psiquiatria nutricional junto com a doutora Ana Paula, a de comportamento junto com a Luciana Lancha, a de psiquiatria nutricional junto com a doutora Ana Paula Carvalho, psiquiatra, e a de clínica da Plenitude. Então, as coisas começaram também a crescer muito nessa área, e como eu amava dar aula e dava muitas aulas, eu acabei abrindo a possibilidade de outras pessoas me assistirem falando, e falando dentro da área da nutrição. E aí o que aconteceu é que eu comecei a palestrar em muitos congressos, tá? Mas muitos mesmo. E aí eu precisei entender que eu também ia ter que usar a habilidade de escolher prioridades nessa área. E demorou, tá? Não foi uma coisa que a gente fala como se fosse, nossa, eu sou o máximo. Olha, eu fiz tudo no tempo certo. Imagina, eu descobri que eu ia ter que colocar prioridades depois do 2º ano, quando eu percebi que eu já não tinha mais final de semana disponível. E isso começou a me doer. E embora eu sempre tenha feito uma agenda, né? Então eu tinha tempo na agenda para família, tempo na agenda para leitura, tempo na agenda para estudo e para as minhas atividades, mas começou a ficar muito difícil para mim de não começar a barganhar tempo na agenda para essas atividades como nutricionista que eu amava e que eu sabia o quanto era importante para o início da minha carreira. Eu ia precisar sacrificar outras áreas para conseguir crescer como nutricionista. Então foi uma decisão, assim, foi um conflito de agenda permitido e entendido como necessário. Eu vou precisar, nesse primeiro momento, realmente desequilibrar. Eu costumo dizer, você já me ouviu falar isso, não existe equilíbrio no crescimento, existe corda estalando. E depois, quando você chega lá, o negócio fica um pouco mais ameno. Ou quando você começa, né, a poder escolher o que você vai fazer, fica mais ameno. Então, eu sou professora, né, eu dou aula em 9 cursos de nutrição, na verdade em 7 cursos de nutrição, em 2 cursos de gestão. O curso de gestão da Lapidari, que é um MBA para médicos, na verdade também tenho ali uma responsabilidade, né, e toda uma construção junto com as meninas, com as mulheres maravilhosas que são responsáveis por esse curso. Sou gestora da Quirontech, que é uma escola de estudos, né, para médicos, para a sociedade médica, mas é uma escola de estudos em cadáver fresh frozen, aqui em São Paulo. E eu acho que... e sou gestora de uma empresa, né, sou sócia de uma empresa de aplicativos. Hoje a gente tem o HealthU, a PPU, e é uma empresa que está crescendo muito e que a gente construiu, especialmente, né, agora esse segundo braço, que é o HealthU, para tentar mudar a forma como tem sido feito o ensino digital na área médica e na área da saúde, né, porque eu acho que está muito sucateado hoje em dia. Quando eu olho para o que está sendo vendido e tudo que está sendo vendido, eu entendo que está muito sucateado. Então, a gente está crescendo essa empresa agora. HealthU. Pessoal, vocês que ficaram confusos, calma. Eu anotei tudo. Não anotei tudo, calma. Falta mais uma anotação. Eu estava em 7, aqui tem a 8ª. Então vamos para a 8ª. Para eu poder comentar, eu tive que anotar. Então tem mais o Health2U. Health2U. Health2U é o coworking de salas. Foi a primeira clínica que a gente construiu, eu e o Paulo. E a gente tem, obviamente, um carinho, um amor muito grande. Health2U. E assim, acho que é bom falar sobre isso, porque se eu fosse colocar no papel, olhar em termos de investimentos, o que seria interessante ou não fazer, na época o interessante seria vender aquele imóvel no Brooklyn,
né? Ali na Berrini, que é um imóvel que tem uma valorização muito grande, porque esse dinheiro poderia ser investido de outras formas e traria uma rentabilidade. No entanto, o carinho por aquele lugar era tão grande, e eu tenho um amigo chamado Valentim, que falou, não vende, a gente faz isso, faz aquilo, a ideia foi sua, né? Help to you. E aí eu coloquei numa planilha de Excel, a planilha de Excel do Valentim dava tudo certo, eu ficava milionário em 1 ano, você lembra disso, né? Na minha planilha eu falei, não, desse jeito não vai rolar, mas ainda assim a proposta me brilhou os olhos, porque seria um espaço onde nutricionistas, profissionais de saúde que estão começando teriam a possibilidade de começar dentro de uma estrutura muito boa, né, de consultório, sem a obrigatoriedade do pagamento dos custos fixos, que eu sei quais são, porque vivenciei isso, valorizou, né, o imóvel, vezes. Não valorizou? Valorizou muito o imóvel. Me ajuda com isso aí, porque pô, o podcast é sobre empreendedorismo, gente. Não, a ideia valorizou. Mas eu vou te falar que você é um empreendedor criativo, né? Você senta com o Valentim, ele tem 197 ideias. Mas bota um gestor financeiro para colocar em prática as ideias que ele trouxe, porque senão tu... Ela é minha gestora financeira, tá, gente? Eu aprendi a guardar dinheiro depois de algumas broncas da Roberta. Eu tenho uma planilha de Excel... Pré-pandemia, você lembra disso? Pré-pandemia. Passei a pandemia com dinheiro no banco, guardadinho, com a Roberta que eu aprendi isso. Eu tenho a planilha ainda que você fez. Senta aqui, Val. Senta aqui. Você não pode viver desse jeito. O que eu achei interessante nessa primeira fase do podcast, que é uma dor muito grande, que eu acho que chegam até vocês, chega até mim também, das pessoas falando, eu vou começar do zero. E eu achei muito legal da sua fala que tudo se conectou, né? Você falou, montei a clínica, a minha clínica, mas eu já era consultora, quer dizer, existe uma construção ao longo do tempo, existem habilidades e você traz para quem observa de perto o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de lidar com as pessoas, a gente vê um pedaço de cada Roberta ali, um pedaço da Roberta que foi aeromoça, que servia, um pedaço daquela Roberta mais durona, mais chefona, que era executiva de uma multinacional, vários pedacinhos que a Roberta foi, né? É como se a gente olhasse para um jardim, ele não é feito de uma única planta, são várias plantas diferentes, então a gente tem uma continuidade, né? Não existe começar do zero, a gente tem que tirar isso de perspectiva. Outro ponto que eu gostei demais da tua fala é que fica muito claro para a gente o momento que o empreendedor, onde você traz aquele desequilíbrio estratégico, onde você avança como empreendedora, fala, eu vou para esse lugar e desbrava. Logo atrás você traz a equipe para pavimentar aquela estrada, porque senão você abre vários caminhos e não pavimenta esses caminhos. Aí qualquer chuvinha que dá, você não passa mais por ali, né? Qualquer crise que acontece, aquilo tudo desaba. Então é muito interessante esse desequilíbrio estratégico que você trouxe. Você falou, não, tenho que negociar, às vezes eu vou ter que atuar mais aqui. Você como a mente que cria, que vai lá e traz o negócio, você abre o negócio e depois você vem pavimentando, né? A gente conhece essas pessoas aqui, tem gente aqui, tem Thaís aqui, tem Aldeline lá embaixo. Da agência Muse, né? A agência, eu tava aqui, ó. Eu tenho a administradora, nutricionista, Health2, tem a agência, tem a pós, tem a professora, tem a Quirontech. Né? A Quirontech é um negócio de alta tecnologia. O pessoal, você falou um pouco rápido aí, é uma escola de medicina, né? É uma escola de medicina de alta tecnologia para cursos hands-on e cursos que né, a gente pode trazer o residente, os médicos para assistirem, por exemplo, uma cirurgia num cadáver fresh frozen e assistir como seria na prática essa cirurgia e colocar a mão nisso, né? Porque dificilmente um aluno vai colocar a mão no paciente nesse momento. Para treinar. Mas a intenção é realmente trazer toda a parte prática para o que existe de teoria dentro das especialidades médicas. Então é um espaço muito, muito lindo. São vários sócios, né? Mas é algo que eu quero me dedicar bastante agora em 2024. Junto com a agência, né? A agência, uma das minhas formações é marketing e a agência surgiu de uma necessidade. Enquanto todo o restante surgiu de uma construção, a agência surgiu de uma necessidade. Por ser profissional do marketing, tudo que vinha para mim, né, que é uma atuação de marketing, eu abraçava enquanto Roberta Carbonari e falava, beleza, vamos fazer. Só que isso começou a crescer demais, então eu percebi que existia muito planejamento estratégico que era demandado em um determinado momento, existiam muitos contratos que eu tinha que lidar o tempo inteiro, e eu queria fazer isso com excelência, e não dá para fazer com excelência quando você coloca sobre o ombro de uma única pessoa, né, e ela vai fazendo ali o que dá quando dá tempo, isso não funciona. Você não faz nada o que der e quando der tempo. Você realmente planeja
e coloca isso dentro de um fluxo de processos de tarefas que você precisa que aconteçam. E aí a agência Muse surgiu dessa necessidade. Eu tinha uma quantidade de contratos para lidar muito grande, e eventos, e eu falei, bom, eu preciso de uma equipe, eu preciso de uma estrutura. E foi assim que surgiu a Agência Muse. Eu amo esse lugar. É onde a gente está gravando. E hoje, né, é um espaço para tantas outras pessoas. É uma honra ter você aqui, os seus projetos aqui também. Roberta, eu vou fazer uma pergunta do alto dos seus 35 anos. Não façam conta, tá? Todas tem as 10 mulheres, a mais aí nessa conta. Todas as mulheres têm no máximo 35 anos. Se a gente consegue, Roberta, eu queria te aproximar mais das pessoas, porque quando a gente olha a Roberta hoje, parece que a Roberta nasceu assim, tá? Não, gente, a Roberta não nasceu assim, ela ralou muito, ela teve loja de roupa, ela teve uma trajetória, ela não nasceu desse jeito, tá? Ela lutou muito. Então eu queria humanizar um pouco, né? Tentar fazer uma desconstrução dessa, te aproximar das pessoas. Você tem, assim, algum ponto, alguns momentos difíceis, assim, que você passou e explicar um pouco dessa jornada? Porque é interessante. Eu imagino que tem muita gente que assiste, a gente fala, cara, que tá no momento que fala, puta, não vai dar, não vou conseguir passar, esse aqui é meu limite, não tenho mais oportunidade, já passei. E eu, particularmente, nós, com certeza, passamos muito por isso, né? De falar, não, acabou, agora não tem mais, não tem nada além dessa porta. E, na verdade, eu queria que você conectasse com o pessoal para... Se não te incomodar, né? Porque a gente pode só falar da coisa boa também, não tem problema. Não, a gente pode falar do perrengue. De alguma coisa que... A gente pode falar do perrengue. Eu acho que é importante a gente falar do perrengue hoje, né? Porque parece que é todo mundo muito bem sucedido, todo mundo tem uma dica de ouro pra te dar, todo mundo pode te ensinar alguma coisa, mas esse todo mundo não errou, né? Esse todo mundo não tá no perrengue igual a você, e tá. Né? Ou já esteve. Eu acho importante a gente falar minha idade, porque eu tenho 44 e não 35, mas é importante porque senão as pessoas fariam uma conta, né, do tipo, de 18 para 35, eu tenho que ser empresária, ter 7 empresas, e não dá. Não dá tempo. Foi uma brincadeira, gente. A Roberta não esconde a idade dela, ela é super realizada com a idade dela. Eu quero poder um dia estar aqui e falar, eu tenho 80 anos, felizona, né? Porque isso é um privilégio. Então eu tenho 44, né? Vou fazer 44 agora em abril. E dá para fazer tudo isso, mas isso levou tempo, meu amigo. Levou muito tempo. As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? É muito vendável a gente falar em 6 meses eu vou te transformar. Isso é vendável, mas isso é muito distante do que é a realidade, né? Eu falo que a realidade não é palco e plateia. A gente tem vivido um mundo em que parece que a realidade do sucesso tem alguém no palco e milhões de pessoas na plateia. Eu tenho 7 mil, 40 mil, 70 mil alunos, 700 mil pessoas no meu evento. A realidade e a vida não é palco e plateia, né? É um monte de gente que se deu a mão com um desejo comum e está lutando junto e se ferrando junto. Acho que isso é importante a gente colocar. As pessoas estão se ferrando junto nesse início. Então eu tenho muitos episódios da minha vida em que eu olhei e falei, não tem como. Essa frase é sua, inclusive eu aprendi com você, não tem como. Eu brinquei recentemente num dos eventos, né, no evento do aplicativo You, que as pessoas me fizeram perguntas mais pessoais. Você sabe que eu tenho dificuldade de levar minha vida pessoal para a rede social, porque eu acho que é uma coisa muito preciosa para mim. E a rede social não trata a vida dos outros dessa forma, né? Mas eu levei para o evento, por exemplo, quando me perguntaram, nossa, você é tão camaleão, né? Você faz uma coisa, faz outra. Mas isso foi construído pela necessidade da vida. Então eu lembro que com 13, 14 anos, eu entendi que eu não tinha a vida das minhas amigas. Eu estudava num colégio muito bom, porque a minha avó trabalhava lá, porque a minha irmã tinha bolsa, enfim. Mas quando eu olhava aquelas pessoas daquele colégio, a minha vida era muito diferente da delas. Eu não tinha caneta 4 cores. Entendeu? Eu não tinha, minha caneta não era 4 cores. Da Bic. Da Bic. Hoje eu ostento, entendeu? Alguém me entrega uma caneta 4 cores, você que estava no meu evento me entregou a caneta 4 cores para assinar seu livro, eu falei justamente isso. Falei, isso aqui é luxo. Porque um dia foi luxo demais para mim, né? Bic patrocina nós. A gente acabou de fazer um super, né? Mas a verdade foi isso. Eu não tinha essa possibilidade. E aí eu percebi também que eu não tinha a possibilidade de ter outras pessoas que pudessem me proporcionar isso, e não por mal, porque elas também não tinham essa condição. Eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito, porque o que eu quero é a 4 cores, a 8 cores, eu quero que tenha ouro envolvido, eu queria, né? Eu tinha esse desejo. E eu entendi que eu tinha que mudar um pouco como era a minha vida e a realidade da minha vida para conquistar aquelas coisas. Foi importante para mim também conviver com pessoas que tinham muito mais do que eu. Às vezes as pessoas se sentem mal convivendo. Eu não me sentia mal.
Eu não desejava a dela, eu desejava um dia ter condição como ela, entende? E foi muito importante para mim, porque talvez se eu não vivesse com essas pessoas, eu não saberia que aquilo existia. Eu não ia saber que aquilo existia e que eu queria também. Então foi importante para mim. Eu tenho amigas que, por exemplo, a Vanessa, que eu conheço desde os meus 4 anos de idade, hoje ela trabalha comigo. Ela era a pessoa que ia de New Balance para a escola e eu falava, caraca... E eu não tinha. Maneiro. Ela tinha todas as cores, Vanessa, tu sabes. Não tinha no mesmo tamanho de pé do que eu, porque eu tenho certeza que se ela tivesse, ela me ofereceria o dela, né? Mas eu lembro que nessa época eu falei, o que será que tem de emprego para uma menina de 13, 14 anos? E aí eu vi que eu fui numa festa. E eu fiquei observando essa festa. E sabe aquelas pessoas que estão, hoje vai ter uma festa no bolo? Trabalham no buffet? Cara, essas pessoas têm a minha idade. Então, eu e a Juliana Zanazzi, minha amiga, que morava no mesmo prédio que eu, a gente foi bater na porta de vários buffets infantis. Eu fui o abacaxi do buffet cantando Hoje vai ter uma festa pra você, que hoje deve ter seus 40 Essa é exclusiva, hein? Essa é exclusiva que eu não sabia. Eu e a Ju, a gente trabalhava de domingo em buffet, porque eles pagavam uma diária muito boa. E a gente tinha... E aí eu comecei a comprar minhas canetinhas, eu não dependia mais de pedir para minha mãe ou pedir para o meu pai, eu podia utilizar, né, desse valor e eu fazia amarradona, tá? Ali eu descobri outras coisas também, né? Existem determinados lugares em que a gente está, que a gente é invisível. Eu era invisível. Eu era invisível. Quem olhava no meu olho era criança. Que estava feliz com o abacaxi ou com, sei lá, o que eu tivesse vestido, a Mini. Eu e a Vanessa, a gente também foi Mônica e Cebolinha. E tudo isso fez parte da minha história. E eu lembro muito bem de quem foram as pessoas que olhavam para mim, sabe? Hoje eu entro nesse buffet, eu vou beijar essas pessoas que são Hoje vai ter uma festa, porque eu fui essas pessoas. E isso mudou o game pra mim, né? Eu podia comprar minha caneta 4 cores. Mudar o game naquela época pra mim era isso, era poder comprar minha caneta 4 cores. E aí, óbvio, eu tive uma enorme oportunidade, que foi a oportunidade de trabalhar como modelo. E ali existia uma possibilidade de um valor maior, né, a ser recebido, mas nessa agência também eu falei pra dona da agência, falei, escuta, tem 1000 mulheres maravilhosas aqui, eu vou entrar num teste com elas, vão me botar numa parede, vão dizer sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Como que eu sou sim? O que eu faço para ser sim, né? E eu vi que não dependia muito de mim aquele sim, dependia do que o cliente estava procurando, do padrão que estava sendo buscado para aquele trabalho. Mas eu falei, cara, como que eu posso mostrar que se alguém faltar, se alguém tiver diarreia, eu sou a modelo a substituir, sabe? E eu comecei a trabalhar na agência Bibi. Meu beijo pra você que me abriu essa porta, essa oportunidade. Falei, Bibi, deixa eu montar as blitz das modelos, deixa eu ligar para os modelos convidando pro teste, deixa eu trocar seu filtro, né, essa história eu já contei em outro podcast, mas deixa eu fazer o que tiver que fazer, porque daí eu mostro pra você que eu tô aqui disponível para fazer tudo que precisar, mas em troca, você me encaixa onde você puder. E eu já fui abacaxi. Então você pode me encaixar realmente para fazer o que for necessário. Não precisa ser o desfile top da galáxia, entendeu? Eu preciso de grana, eu preciso me sustentar, eu preciso pagar meus estudos. E ainda assim, eu olhava para a vida, Val, e falava, cara, mas como será que essa menina, né, fechou com a L'Oréal e está ganhando 2 milhões? Porque eu para ganhar 2 milhões, talvez eu não durma esse ano e tenha que trabalhar em 3 turnos como modelo, porque aquele trabalho não é o meu. Não é isso que eu tô pegando. E nesse momento a gente olha e fala, não é pra mim. E foi pra mim ser modelo. Não foi pegar as campanhas que talvez eu sonhasse que eu ia pegar quando alguém falou, você vai ser modelo. Eu falei, vai ser modelo, você é milionária, você é rica, acabou, minha vida tá zerada. E não foi isso que aconteceu. Mas foi pra mim ser modelo. Me possibilitou pagar os estudos, me possibilitou conquistar coisas que eu jamais imaginei que eu conquistaria, me possibilitou estar em lugares que eu não imaginei que eu estaria, conhecer pessoas, aprender com essas pessoas e aí poder juntar uma grana, me possibilitou ter grana guardada para comprar meu primeiro carrinho. Quando eu fui ser comissária de voo e o voo era 3 horas da manhã, não tinha ônibus 3 horas da manhã, então me possibilitou uma série de outras coisas. E eu acho que foi muito importante essas dificuldades que eu passei. No momento, óbvio que não foi revoltante, como para vocês. Então, não vou ser hipócrita. Não foi, nossa, isso está sendo muito importante para mim, gratidão, gratiluz. Não. Eu estava revoltada, que fique claro. Né? Revoltada no sentido de não pode ser assim. Perdão. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Tem que ser diferente. Por que comigo? Todas essas perguntas que vocês fazem eu fiz, né? Todo esse sentimento de, cara, por que é tão difícil para mim e para as outras pessoas está mais fácil? Eu fiz todas essas perguntas, mas a maturidade nos traz a possibilidade de olhar e falar, valeu cada minuto, né?
Que bom que aquela menina imatura não desistiu. Que bom que a revolta não fez ela se voltar contra ela mesma. Isso não aconteceu, né? Deu tudo certo no final. Nem é o final ainda, se Deus quiser, mas... São 80 anos, né? Eu quero 80. 80? Depois disso, não sei se quero. Mas até 80 eu quero. Quando chegar nos 80, você pensa de novo. Eu penso, troco uma ideia, mas... eu acho, eu vou me autocancelar no podcast, vou abrir um parênteses aqui. Quando eu fiz a brincadeira da idade, isso é etarismo, né? Será que é isso? É grosseiro fazer isso que eu fiz? Brincar com a idade? Não, etarismo é você colocar, na verdade, é você trazer as pessoas para habilidades e possibilidades de acordo com a idade que elas se encontram. Então essa piada que eu fiz... Não, você simplesmente... Foi um senso comum que a gente brinca que as mulheres não gostam de... Não gostam de declarar a idade. Isso é uma realidade. Né? Então muitas não é mulheres... Não, você não está cancelado. Não estou cancelado. Ninguém vai te cancelar, amigo, aqui, não. Beleza. De jeito nenhum. Então, até porque, né, a gente precisa ir contra justamente essa política do cancelamento. As pessoas vão errar, a gente vai falar frase que a gente sempre falou, que hoje talvez não seja adequada, e o ideal é que a gente seja corrigido e não cancelado. Eu acho que a gente é incrível em qualquer idade, tá, gente? Eu tenho mulheres lindíssimas com 70 anos, 80 anos, enfim. Agora ele vai se justificar por 3 horas. Acabou a justificativa. Eu vou voltar para um tópico aqui, uma reflexão que eu acho interessante. Quando você falou que você não foi a modelo da marca famosíssima de milhões, mas que você foi muito feliz com isso, né? É um pouco da ideia que eu trago com o N1, né? De você ser o seu número 1, de você ser você atingir o topo da sua montanha, dos seus sonhos. Não das suas possibilidades, das suas possibilidades, né? Do que te faz bem, do que te preenche. Porque a gente a gente recebe muito input, né? De que a vida padrão perfeita era a vida do comercial de margarina. Eu acho que o pessoal mais jovem... Foi cancelada pela manteiga e depois voltou a ser margarina boa, depois foi cancelada pela manteiga, depois o óleo de coco entrou no lugar. Que foi cancelado pelo azeite. Quem é que tá... Eu não sei quem é que tá... Acho que o azeite está na parada. O azeite? E a margarina foi reestruturada. A margarina voltou? Um pouco melhor que a manteiga. A margarina voltou agora nesse momento. Se eu não me engano, até hoje. Não sei se quando sair o podcast é melhor certeza. A gente não... Mas quem tá hypado... Hypado é o azeite. O azeite nesse tá momento, hypado. Ele tá hypado desde que você não esquente muito. Não pode esquentar. Estão dizendo que não pode esquentar muito o azeite. Agora estão. Estão dizendo, beleza. A margarina nova retornou. Então, qualquer coisa a gente coloca aqui nos comentários quem é que tá hypado. Tá vendo como é muito difícil não ser cancelado? Vamos lá no Trend Topics, vamos ver quem é que tá bombando no TikTok. Se é a margarina, se é a manteiga ou o óleo de coco voltou, pode ser. O óleo de coco voltou. Vamos ver quem é que tá. Eu gosto dessa reflexão de você foi o melhor para você, né? Porque a gente busca muito a gente quer jogar o nosso jogo com as regras do outro. Não vai dar certo, né? Excelente. Nossa, frase perfeita. Não dá para jogar porque a sua vida não é a do outro, as suas habilidades também não, né? Você sabe que você estava falando disso, eu estava lembrando, eu tive uma conversa com um dos parceiros de trabalho que nós temos aqui na agência e ele trouxe uma frase da Hortência. Ele começou a competir e ele conhecia a Hortência do basquete. Sim, que é maravilhosa. Exato. Falamos juntos. Falamos juntos. Maravilhosa, real. Né? Exemplo. O Brasil precisa desse tipo de exemplo, né? Uma mulher de garra. Exato. Assim. E uma super atleta, né? Sim. E ele falou que ele lembra muito da frase que ela trouxe pra ele quando ele começou a competir. Que ela falou pra ele, olha, ele ganhou o 2º lugar e ela falou, não põe essa medalha no peito, não. Você fecha a medalha, mas depois você tira e mostra qual é o lugar dela. É fora do teu peito. No teu peito é ouro. Olha. Mas você, certamente, ao longo da sua carreira vai ganhar de prata. E isso é bom. Então, né? Mas a frase que marcou para mim, que ele me contou da história dessa conversa, foi outra frase, que ela disse que se você foi o primeiro lugar, se você foi ouro, se você não foi ouro, e você deu o seu melhor, tá tudo bem, dorme tranquilo. Você tá no seu lugar. Boa. Você tá onde você deveria estar. Boa. Se você não foi ouro, mas você tinha muito mais para dar e a decisão foi sua não entregar, aí tu não deve dormir. Então é isso, né? Às vezes você não vai estar onde o outro está. Mas ainda assim, onde você está naquele momento, você está dando o melhor, você está fazendo o possível, você está entregando tudo. Se você está entregando tudo e aquele é o resultado, aquele é o seu resultado. Aquilo é o que você tem que abraçar. Tá tudo certo. É o seu topo. Aquele é o seu topo naquele momento. Porque as pessoas, elas são muito induzidas a olhar, a gente olha muito para a falta, né? O que me falta, o que eu não tenho, o que eu não faço bem, e esquece de olhar para todos os outros fatos, para tudo que você faz de bom, para todos os seus diferenciais, porque ali está
o ser único. Ali está o que nós chamamos de diferencial. Você sabe o que eu uso muito, meu amigo? O que eu tenho que eu não estou usando? Boa. Esse é o que eu uso sempre. Boa. Porque às vezes quando eu vejo um resultado, esse resultado não é o que eu queria, eu falo, cara, o que eu tenho aqui dentro que eu não estou usando, ou que eu não usei dessa vez e que se eu usar talvez seja diferente o resultado, sabe? A gente olha muito pra fora, né? O que o outro tá fazendo que deu certo? Sim. E aí a gente não olha pra cá e fala, o que eu tenho que eu não tô usando? Sim. Eu acho que isso é uma virada de chave bem importante. Boa, foi pra né? mim. A gente tem que ser fã da gente, né? E do nosso da nossa caminho, história, né? olhar a nossa história. Tem a frase, né, da música do Nando Reis, é bom olhar para trás e ver a vida que soubemos fazer, né? É bem legal. Roberta, pra ser fã da gente, a gente tem que ter autoestima. Tem que ter autoestima. Pra ser fã da gente, pô, tem que ter segurança. Então, cuide aí do seu emocional e do seu psicológico. Tem que se gostar, né? A gente é tão incrível. A gente conta piada engraçada. A gente conta piada. Arrogantes no podcast. Arrogante. Vai ser um bom... nutricionistas, empresários arrogantes dizem podcast. Que são os melhores. Exato. E que não... e apresentadora de abacaxi, né? Não é apresentadora, eu era bate-palminha do abacaxi, sei lá como que... um abacaxi falante. Eu era abacaxi, animadora de festas. Olha, diante de tudo que eu anotei aqui, de tudo que você faz, Roberta, a gente tem a Roberta sustentando muita estrutura. E aí, eu quero te incomodar e te perguntar, quem sustenta essa estrutura toda? Aonde você está apoiado aí? Aonde você se apoia? Quando você sozinha, que eu digo, sem estar desenvolvendo aí todas essas suas atividades, aonde você se fortalece, o que te mantém de pé? Porque segurar isso aqui tudo, você precisa de uma base muito, muito forte. Sim. Né? Até onde você pode falar disso pra gente? Eu acho que eu começo sustentando tudo isso, encontrando um lugar, né, que me sustenta. Primeiro, quando eu fui mãe, e isso é pra mim, né? Algumas pessoas falam, quando eu fui mãe, ferrou, porque daí, além de tudo, eu tinha que sustentar o que eu tinha que sustentar sendo mãe, né? Mas pra mim, o jogo foi importante porque eu olhava, eu acho que é da minha personalidade, eu gosto, minha forma de demonstrar amor pras pessoas é entregando pra elas alguma coisa, fazendo alguma coisa, ou dando um presente, ou, não, eu posso te ajudar, você sabe disso, é meu amigo, né? Tá anotado aqui, ó. Tá aqui Humanidade, minha, ó, tá aqui, ó. Tá aqui minha agência, tá aqui minha equipe, usa o que você quiser. É como eu demonstro amor, né, para as pessoas. E aí, quando eu fui mãe, eu falei, cara, como que eu demonstro amor para minha filha, né? Também é entregando para ela, olha, tá aqui, a mamãe fez isso para você, e você pode isso, e você tem aquilo, e não tô falando de coisas, né, mas é entregar o que é meu. Eu ganhei uma força muito grande, porque antes o que era meu, de certa forma, era para mim e para os meus amiguinhos. Quando o que é seu passa a ser seu e da sua filha, você quer ter muito mais seu para dividir. Entendi. Então ela foi uma força surreal, assim, minha primeira filha foi uma força surreal, ela é ainda essa força na minha vida, porque quando eu olho pra ela eu lembro de tudo isso, uma menina de 24 anos, mãe, que tinha que trazer a comida pra dentro de casa, e era só minha responsabilidade, né? Então isso, assim, obviamente eu tinha outra pessoa, né? A minha filha, o pai da minha filha também tinha essa responsabilidade, mas naquele momento eu era a pessoa que sustentava a residência, então era pra mim essa responsabilidade que se recaía. E não virou uma responsabilidade. Num primeiro momento foi responsabilidade e desespero, num segundo momento foi força. Eu me sentia muito mais forte. Porque eu tinha motivos mais nobres. Eu sempre quis ser rica, entendeu? Eu sempre quis. Mas agora eu tinha um motivo nobre. Eu queria ser rica e nunca foi ai, nossa, peso na consciência porque eu quero ser rica. Nunca foi. Eu queria ser rica mesmo. Olhar e falava, por que eu vivo bem? Por que eu não posso ser, né? Só que ali eu acho que a minha dúvida foi um motivo para não ter peso na consciência. Entendeu? Eu falava, vou ser rica por ela. Eu não culpava minha filha. Culpava minha desculpa. Filha. Porque eu queria entregar muito mais do que eu tive, porque eu queria que ela tivesse oportunidades. Aí você quis ficar mais rica ainda, veio a Clarinha. Pronto, aí você tem duas desculpas. Aí montou 8 empresas, aí pronto. A culpa é das duas. Mas elas foram coitada das duas. Acalento, a Duda fazendo estágio, Clarinha com 13 anos. Super simples, mas enfim, a culpa é delas. É delas, todas. Ou seja, imagina, às vezes eu falo, queiram o que eu queria quando eu tinha idade de vocês, elas falam, não precisa, mãe. É a frase que eu mais ouço das minhas filhas, né? Não precisa, mãe, obrigada. Mas ali eu encontrei muita força, então elas sustentaram muito dos meus objetivos, porque eu olhava para elas e o objetivo fazia mais sentido, né? E obviamente o meu marido, o Paulo, foi uma fonte inesgotável de suporte, sustento e acalento para minha vida, porque primeiro
que ele nunca foi, e a gente está falando aqui que eu trabalho desde o dia 1 do nosso encontro, ele nunca foi a pessoa que achou que eu não deveria trabalhar, ou que eu deveria trabalhar menos, ou que seria mais importante eu estar à disposição da família. Ele nunca foi essa pessoa. Ele é muito teu fã, né? Muito. Ele foi a pessoa que falou, muito faça fã. o que eu sei que você tem capacidade de fazer, e seria um pecado eu privá-la de fazer isso. Ele sempre foi essa pessoa. Então, e eu encontro nele toda vez que eu volto, a pessoa que fala que eu sou capaz de coisas que eu nem sou. Eu encontro nele, quando eu volto para casa, a pessoa que diz que eu sou a melhor das melhores, de todas as melhores, e isso é muito importante, embora eu tenha total consciência de que o amor e a paixão traz justamente esse posicionamento meu na vida dele, né? Eu não posso também acreditar cegamente, porque senão eu posso quebrar minha cara, eu tenho que estar sempre me preparando para ser o que ele acredita que eu sou, né? Mas poder voltar para casa e ter esse ambiente, e ter o meu marido me olhando dessa forma, e ter minhas filhas falando, vai porque a gente sabe que você também faz isso por nós, sabe? Eu negocio meu tempo com elas de uma forma muito interessante, que é, a mamãe tá muito feliz fazendo isso. Eu gosto de fazer isso. Tudo bem se eu fizer e a gente não se vê nesse dia? Tudo bem. O que elas não aceitam, e elas também são um termômetro para mim, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso. Eu não acredito que eu disse esse sim e agora eu tô exausta. As duas olham pra mim e falam, então não devia ter dito sim, né? Ontem eu recebi uma ligação que a Dura falou, ótimo, agora você responde, que projeto incrível, maravilhoso ouvir, te desejo todo sucesso, mas não tenho agenda. A minha filha... A Duda? A minha filha me deu sabe, a nota do que eu tinha que responder. É isso que você vai responder, né, mãe? Porque a gente acabou de combinar que a sua agenda do primeiro semestre tá impossível. Que legal. Então, isso é muito incrível, sabe? Essas pessoas que eu tenho certeza que são as pessoas que mais me amam no mundo, são pessoas que também abraçam meus projetos, abraçam minhas dores, abraçam minhas reclamações, porque eu não tô dizendo que eu chego em casa falando, yuhu! Eu chego em casa eles falando, não tô suportando. E eles aguentam a reclamação também. Então, e uma rede de amigos incríveis também. Eu tenho portas abertas em tantos lugares que... Imagina ter você, o Bruno ali no evento. Gente, eles dominaram o evento do aplicativo, pegaram o microfone e por 1 hora a galera passou mal de rir com vocês e aprendeu muito com vocês. E Bruno, eu nem tinha querido, pedido né? isso, sabe? Então, o que vocês fizeram foi muito incrível. E eu tenho esses amigos sinceros, reais, fiéis, que eu sei que eu posso contar. E que me levam muito mais longe do que eu iria sozinha. Rede de apoio, né? Eu tenho uma rede de apoio incrível. A gente tem que Minha irmã, imagina o que foi minha irmã fazendo. Assim, fantástica. Eu tenho uma rede de apoio que Vocês estavam juntas ontem, né? No Sim, evento ela vai dela. casar. Na verdade, não. O evento é hoje, mas ela vai casar hoje? e eu tava lá porque eu queria, obviamente, opinar um vestido. Fui consultora de imagem, tive loja. Então você... Obviamente que ela não vai fazer esse vestido, essa é a minha opinião. Então teve uma cortina de fumaça ali, porque a postagem era de um evento, de uma roda de... É porque, na verdade, eu fui com ela pra fazer a prova de vestido. Teve um plano e almocei ali. Com ela depois, porque foi logo na sequência. Mas confundiu os stories. Não dava pra saber que tava indo provar um vestido? Não, eu falei, gente, olha que coisa maravilhosa. Sexta-feira eu tô podendo tirar 1 minuto pra ver minha irmã, que vai casar e fazer a prova de vestido com ela. É que homem não sabe o que significa prova de vestido. Ele achou que era prova de vestido pro evento. Perceba a confusão da cabeça do... Entendi. E aí a gente almoçou e eu contei que abriu mais vagas pra roda de comunicação não violenta que ela faz hoje. Que é hoje. Tá ótimo. E eu anotei 2 coisas aqui. Sobre os seus laços longos, né? Quando você falou da rede de apoio, como conecta? Eu anotei antes de você falar. As amizades da Roberta são de anos, né? 20, 30, 40 anos. E a questão da humanidade. Queria só bater um pouco aqui, rapidinho aqui, Roberta, sobre... A gente olha, é muito claro pra gente uma mulher empreendedora, guerreira, uma mulher que tem raça, que busca o objetivo, que vai lá, e objetivos de construir, objetivos materiais, ter uma clínica, ter tudo. Só que o teu lado de humanidade é uma coisa que quem está um pouco mais próximo presta atenção, você conta os seus louros, né, as suas conquistas materiais de uma forma. Agora, quando você conta uma conquista, por exemplo, uma paciente... o resultado de uma paciente ou de pessoas, eu não vou expor essas pessoas que trabalham com você, mas a gente sabe o quanto você faz no último podcast, né? Enfim, o quanto você faz por essas pessoas, isso te dá muito mais prazer. Muito mais. Que não é você ganhando grana. Não é. É você pegando a grana. Eu dando a grana que eu ganhei pra outra pessoa. É você dando a grana, né? Porque é minha forma de me sentir feliz, é minha forma de amar, né? É claro, você vem, não, mas aí eu fechei um contrato, eu fiz, aí eu... tá. Aí quando a história vai para... Mas você brilha mais, né? E como é que você trabalha isso...
Que pergunta difícil, amigo. Porque a gente sempre olha para uma pessoa muito empreendedora. Eu não sei nem se eu trabalho isso, talvez eu tenha que trabalhar. Quando a gente olha para uma pessoa muito empreendedora, a gente fala, pessoa materialista, isso não pensa no ser humano, só quer saber de grana, só quer saber... E não. É assim, ó, a gente vive num mundo, eu adoraria um mundo em que as pessoas não precisem, né, ter muito dinheiro para estar bem. Ou ter uma quantia significativa de prolabore para se sentir digno. Infelizmente, a gente vive nesse mundo. Uhum. Se a gente for olhar o que o dinheiro me trouxe, o dinheiro não me trouxe felicidade, mas me trouxe tranquilidade para proporcionar felicidade para aqueles que eu amo. Boa. Então eu trato muito o dinheiro dessa forma, eu tenho muito respeito por ele. Eu não posso falar, não, eu não preciso, eu não quero, eu não gosto. Caraca, eu preciso. Deixa eu me situar. Eu sempre falei na minha vida de contextos. O contexto em que eu vivo faz com que o dinheiro tenha uma importância muito grande. O que eu sempre pensei foi, eu não quero, quando tiver essa grana, ficar escrota como algumas pessoas que eu conheço. Então, se um dia tu me vê na frente de um jatinho falando, agora nós vamos, o futuro chegou, venha comigo, tu bate na minha cara. Tu me dá um tapa na cara. Se um dia eu pegar e falar, você comprou, você também pode, basta, bate na minha cara. Porque eu nunca achei que o que é o jogo legal da grana são essas coisas materiais que dizem para os outros, olha, eu também sou do seu clube, eu também ando nesse carro, eu também tenho essa bolsa. O que eu acho legal da grana é as pessoas que eu amo não sofrem mais. Se depender, Boa. Porque elas vão sofrer por outras razões, mas não se depender de pagar uma conta no hospital, de fazer um curso que é o sonho da vida delas, de ter um teto em cima da cabeça. Isso eu não posso deixar mais acontecer. Elas vão sofrer por outras razões, mas não razões que o dinheiro realmente possa resolver. Para mim, ostentar é isso, entendeu? Porra, São demais. as minhas funcionárias que trabalham na minha casa ter uma casa própria. Isso é ostentar para mim. Não eu ter a bolsa. E a Leninha é uma casa na praia, A Leninha né? fala no elevador e conta pra todo mundo. Falei, Leninha, você fica quieta. Ela fala pra todo mundo, ela fala, na verdade, que ela tem uma mansão em Fortaleza com piscina. Fortaleza. E aí, sabe, isso pra mim é ostentar. Mas a gente tem que ir pra lá, porque o terreno é grande pra caramba. Exatamente, eu falei pra ela, falei, tu pode fazer um quarto aleatório aí, porque todo mundo vai, Leninha, tu não vem com essa, vai se aposentar e vai, né, esquecer dos amigos. Mas a verdade é que poder proporcionar para as pessoas que ela construiu comigo. Se eu não tivesse uma Leninha, eu não tinha feito uma faculdade de nutrição. Porque ela olhou no meu olho e falou, filhinha, eu chego 5h30, pode fazer faculdade de manhã e continuar trabalhando à tarde. E ela chegou 5h30 todos os dias durante 4 anos. Sim. Ela não faltou um dia. Perfeito. Se ela não estivesse lá, não tinha me formado, né? Então, assim, tô entrando em vários outros assuntos. Leninha, te expus, desculpa. Mas nem, né? Mas não falou o nome todo. Não, enfim, não, né? E expor o quê? Ninguém vai pedir pra ir na sua casa, Leninha. Fica tranquilo, a gente não deu o endereço. Exato, só disse que em Fortaleza... Mas a verdade, pra mim, isso é muito importante, né? Então, não é porque eu ganhei o meu dinheiro ou conquistei as coisas que eu conquistei que eu me transformei numa pessoa que passei a dar mais valor para o que o dinheiro pode comprar do que para o que o dinheiro pode, na verdade, proporcionar. Boa. Então, eu tenho ciência de que o dinheiro pode proporcionar muita coisa. Ele realmente traz momentos felizes. Se lá, naqueles momentos, pessoas felizes, bem resolvidas e estiverem vivendo. Porque aquele que ganha dinheiro e não é essa pessoa, quer sempre mais dinheiro. Então, ele nunca está satisfeito. Nunca. Nunca está. Não tem limite, né? Nunca é suficiente. Nunca é, sabe? Então... Acho que isso foi... E é difícil, hein, trabalhar isso. Porque quando você começa a ganhar, você quer falar agora... meu amigo, eu vou fazer tudo que eu achei que um dia eu não pudesse. Né? E aí você perde. E eu acho que é importante... Uma pergunta, assim, uma curiosidade nossa. Nas tuas falas eu já consegui capturar isso. Quem que você tem como referência, assim? Quem te impulsiona? Quem você olha, assim... Eu acho que você já pontuou bem o Paulo, as meninas, eu acho que você já trouxe... Porque senão eu vou te obrigar a falar da trajetória da tua mãe, do Fabão, do teu pai. Eu vou tirar a família para você não ficar desconfortável, senão você vai ter que falar de todo mundo. Cara, eu já falei até da Leninha. Senão você vai ter que falar de todo mundo da tua família, que você tem muito carinho em cada um deles e do jeito que você fala é fantástico. Então, eu vou descomplicar isso. Eu vou tirar a família, que você já deixou claro muitas vezes que são suas referências. E fora o seu ciclo familiar. Assim, quem você... Eu sei que
às vezes as pessoas me fazem essas perguntas, né, esperando que eu fale sobre alguém famoso, que é uma referência para outras pessoas e tal. E eu acho que a gente tem que pontuar um pouquinho disso, porque eu também costumo dizer que o afastamento é a chave para a idolatria. Então nós colocamos como ídolos e pessoas por quem nós temos, nossa, essa pessoa é minha referência, ou qual foi o nome exato que você falou? Quem me inspira? Pessoas que eu não conheço, né? A gente sempre vê a citação de alguém que, nossa, sei lá, eu poderia falar Philip Kotler, né? Me inspira, mas não. Perdão, gente, resquícios de esqui, de ter esquiado num lugar muito frio, ainda tô com a minha voz. Mas... Perrengue chique. Perrengue chique, Hashtag perrengue chique. Philip Kotler me ensina, não me inspira. Eu não conheço ele como ser humano, como pessoa, ele me ensina. Então, tem muitas pessoas que me ensinam. Simon Sinek, sensacional, me ensina. Brené Brown, me ensina. São pessoas que me ensinam. Pessoas que me inspiram precisam ir além do conteúdo que elas levam. Boa. E obviamente, eu não estou dizendo que estes seres humanos não me inspirariam. Pode ser que sim, mas eu não os conheço plenamente para eles serem minhas fontes de inspiração. Eu convivi durante muito tempo com uma mulher maravilhosa chamada Vera Lima. Essa mulher, ela era gerente geral, ou seja, ela era senior manager, que eram, né, os nomes, os cargos que existiam nessa multinacional que eu trabalhei. Ela era senior manager de toda a operação de São Paulo. Era da reunião em espanhol? É da reunião em espanhol. A Vera, quando eu entrei na FedEx, eu fazia reuniões com ela que eu não sabia se eu sentia medo, se eu sentia paixão, se eu sentia... Porque eu via ela falar tão apaixonada, mas de um jeito tão dela, e de um jeito que de repente não era o jeito que a gente espera ver um executivo falando. Eu lembro de entrar na operação dela para conhecer a operação dela, e ela tá fazendo, né, para quem tinha acabado de chegar no atendimento ao cliente, uma explicação do que era a operação da Lapa e dos couriers, e tinha um courier pegando uma caixa sem a proteção, né, sem o equipamento de proteção, e ela estava falando tranquilamente como uma empresária em seu terninho, e ela vira e fez assim, peraí, seu cansado! Ela gritou pro courier, tu não pôs o equipamento de segurança. Eu levei um susto naquele momento, e o courier fez assim pra ela, tô colocando. Falei, cara, que comunicação é essa? Ela conhecia o nome de todos aqueles funcionários, a família de todos os funcionários, a esposa, os filhos. Ela se identificava e trabalhava muito próxima com cada uma daquelas pessoas. A operação dela era uma operação brilhante. Ela sabia tudo daquela empresa. Ela tinha uma paixão por aquela empresa. Ela levava no peito, no carro, o adesivo. Falei, que mulher é essa? Inspiradora. Pô, essa mulher me inspirou lá dentro, sabe? Eu não precisei buscar fora uma inspiração. Eu olhava pra ela e falava, senior manager, será que eu consigo chegar nesse cargo aqui? Deixa eu olhar como ela faz pra ver se eu chego lá, né? E pra mim, 10 anos depois desse dia que ela gritou, seu cansado, põe seu equipamento de segurança, foi uma honra entrar numa reunião ao lado dela, como peer. Que legal. Ela era senior manager, eu era service assurance manager, e a gente estava ali juntas, recebendo um auditor para mostrar como a nossa operação era incrível. Isso não teve preço para mim, isso é inspirador, né? Vera tá no Brasil? Vera tá no Brasil, a gente se segue no Instagram, se manda coraçõezinhos, acabou de ser o aniversário dela. Vera é uma mulher incrível, que eu adoraria... Vera, vou te entrevistar. A gente vai rir muito, certeza. Eu já queria colocar a Vera. Vamos trazer a Vera. Empreendedorismo. Pra Vera falar. Pô, foi uma pessoa incrível. Carlos Iene, que foi o meu diretor na FedEx. Eu conheço bastante história da Vera. E bem engraçada. Em jantares a gente conta. A Duda é fã da Vera, minha filha. Histórias muito bonitas. Carlos Iene, sabe, que foi o meu diretor e que quando eu tive minha filha foi a primeira pessoa a me visitar na maternidade. Foi a primeira pessoa a me visitar na maternidade, a entregar um presente para mim, para o meu marido, assim, são pessoas inspiradoras. Eu acho que a gente busca muita inspiração no quintal do vizinho, sabe? Sim. A gente fala disso sempre, né? Mas a gente vai buscar inspiração no cara que... E quem convive com você, que te inspirou e te ensinou? Quem são essas pessoas, né? Então, se eu fosse falar dessa área, eu falaria na área de gestão, né? Das pessoas que foram... Patrícia Espósito, poderia falar vários nomes, vocês não conhecem, mas foram pessoas que, para mim, mudaram o jogo da minha vida, mudaram a forma como eu trabalho, Ronaldo Swistalski, pessoas que me trouxeram para um outro cenário de vida e de conhecimento. Se eu fosse falar da nutrição, eu tenho inúmeros nomes para falar. Você foi uma inspiração para mim na nutrição, você sabe disso. Obrigado. O primeiro curso pago que eu fiz na minha vida foi do Valentim. Ele já era amigo do meu marido, assim, eles já se conheciam, já trocavam, né, muita conversa, mas eu não conhecia o Valentim pessoalmente e não sabia
que ele era o Valentim que meu amigo falava. Eu simplesmente encontrei o curso dele, comecei a ouvir ele falar e falei, cara, esse cara fala muito bem na área dele. Ele tem uma didática surreal. Eu ainda te acho, e falo isso para quem quiser ouvir, o melhor professor num palco dando uma aula é você. Não Obrigado. Existe outra pessoa. Não existe. Obrigado. E aí eu falei, cara, eu vou comprar esse curso. Comprei. Cheguei lá, o Val fez assim, meu Jesus amado, você é a esposa do Paulo, quando eu falei meu nome. Você pagou esse curso? Eu comecei a rir, porque eu falei, eu e todas as pessoas que estão assistindo, Valentim. Eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, a esposa do Paulo. Você foi uma grande inspiração para mim, Obrigado. né? O Paulo também, na área da saúde, foi uma inspiração para mim. Cara, o Paulo ajuda muita gente. Não, e o Paulo entrava, e não foi nem por isso, o Paulo ele entrava numa sala de atendimento às 7 horas da manhã e ele saía às 11 horas da noite. E no dia seguinte ele fazia a mesma coisa, e depois ele fazia a mesma coisa, e aí ligava um paciente e falava, mas você não pode me encaixar? Ele falava, claro, posso. Eu falava, como esse cara aguenta? E ele faz isso até hoje. Até hoje. E amam o SUS, né? Amam o SUS. Tem uma clínica gigante, opera nos hospitais mais famosos. Ama. Mas falou de SUS. Ele quer ir, ele quer participar. Falou de um pronto-socorro, falou de ajudar alguém. Ele ama. Se você quiser marcar uma consulta com o Paulo Musi aqui na clínica dele, provavelmente vai ser daqui a um ano. Agora, se você tiver numa fila de um ferrado, ele vai acordar de madrugada e vai lá. E você sabe que eu falo que é tão difícil encontrar hoje um profissional assim da saúde. Eu vejo muitos profissionais da saúde encontrando outras coisas para fazer que não aquilo pelo que eles se formaram, né? Para o que eles se formaram para fazer. E o Paulo é essa pessoa. Às vezes as pessoas vêm barganhar com ele. Não, olha, se a gente fechar esse contrato, você não precisa fazer X consultas. Ele fala, eu prefiro X consultas a qualquer outra coisa. Esse argumento não é bom. Porque ele ama atender, ele ama atender o paciente dele. Então, eu acho que não dá pra gente pegar uma fonte de inspiração em todas as áreas. Sim. Porque aí é muito difícil, né? É um peso super difícil que a gente põe no ombro dessa outra pessoa. Cara, não dá pra eu ser inspiração da sua vida. Eu sou muito boa para a sua vida em algumas coisas e talvez eu possa contribuir com você em algumas coisas, mas se você disser que eu sou a inspiração da sua vida, você me coloca uma responsabilidade muito grande que eu nem quero ter. Eu não sou boa em tudo. Bom. Nem você e nem o cara que eu vou falar que ele é a inspiração da minha vida. As pessoas são inspirações em determinadas áreas e eu preciso dar o direito a elas de serem falhas e cometerem erros em todas as outras, né? Que de repente não é o que eu vou pegar. Então, eu acho importante a gente falar disso, aprender né? com os erros também, né? Não, os erros também. Quando você olhar para uma pessoa, tenha certeza absoluta, ela vai errar, ela não é boa em tudo. Nisso ela foi muito boa para você, pô, se inspira nisso aqui e deixa ela em paz nas outras áreas, entendeu? Deixa ela errar, deixa ela falar bobagem nas outras áreas. Ela não é obrigada a saber tudo. Ficar buscando cancelamento. Roberta, você consegue... Eu não sei, você pode... A gente pode até pular essa pergunta assim, mas você consegue olhar uma grande conquista sua, fazer um passadão assim, falar, cara, isso pra mim foi uma grande conquista? Claro. Em qualquer tempo da tua vida, uma grande conquista. Novamente eu vou tirar, porque senão eu vou criar uma disputa entre a Duda e a Clarinha, porque uma foi a primeira, a outra foi a última. Uma foi a primeira filha. Não, vamos falar da área profissional. Vamos falar da área profissional. Gera, né? Consigo falar pra você. Percebam o cuidado que os meus amigos têm comigo. Se você quiser, a gente pode tirar essa pergunta. Obrigado pelo cuidado comigo, meu mas amigo. É pra te deixar à vontade, eu acho que mas não, eu tô super à vontade pra falar aqui com você. E eu acho que um marco, assim, muito grande, uma grande conquista na minha vida foi um pouco antes, eu acho que tem 2 importantes, né? Bom. Mas um pouco antes de eu vir para a área da saúde, existia um cargo na empresa que era um cargo, assim, só ocupado por pessoas muito bem formadas, que falavam 7 línguas, que, sabe, que eram assim, que tinham construído, a empresa junto. E esse cargo eu sabia que eu ia um dia me aplicar para ele, mas do alto dos meus 26 anos, eu achei que eu jamais teria chance. E quando eu me apliquei para esse cargo, e eu fui entrevistada com pessoas que me contrataram na empresa, com pessoas que me ensinaram na empresa, e a vaga foi minha. Aquilo me deu uma injeção de, cara, tu é maior do que tu achava. Isso é importante também. Eu me senti maior do que eu achava que eu era. Óbvio que eu acreditava em mim, mas eu não acreditava que eu era melhor. Eu acreditava que eu tinha chances de lutar por aquele cargo. E que eu queria aquele cargo com unhas e dentes. Eu lembro que a pergunta final que foi, por que eu deveria te contratar, né? Eu falei de todas as minhas habilidades e no final eu puxei para mim o cargo. Eu falei, porque eu estou muito feliz fazendo o que eu faço hoje. Eu era gerente de operações de Campinas, mais 24 cidades ao redor. Estou muito feliz fazendo o que eu faço hoje. Apresentei excelentes resultados na posição que eu tenho. Mas hoje eu estou sentada aqui frente ao cargo que eu nasci para exercer dentro dessa empresa, que é o cargo
né, da gestão completa de qualidade do Mercosul. Eu nasci para fazer isso aqui. E eu sentia que eu nasci para fazer aquilo mesmo, né? E foi o cargo que eu mais fiquei na empresa até eu pedir demissão e ir para as minhas clínicas e para empreender e tal. Mas eu conquistei antes do que eu imaginei que eu conquistaria. Legal. E isso para mim foi uma injeção de poder muito grande. Legal. Um poder que me foi dado por outras pessoas. Você está aprovada. Cara, vocês não imaginam o poder... Uma validação externa. Exato, uma validação externa. Vocês não imaginam o poder que vocês me deram agora. Vocês acham que esse é a cargo que eu vou falar de... A Vera estava nessa reunião? Ela estava no painel da entrevista. A Vera, o Carlos Iene, o Eduardo, o Mezei, eu lembro de todo mundo que estava nesse painel, porque é muito difícil, né, pegar um cargo na empresa, porque você está ali num tiroteio com pessoas que estão aqui na empresa. E essas pessoas chegam em consensos, né, de quem contratarão. E todos que têm os minimum requirements, os requisitos mínimos para se aplicar para aquela vaga, podem se aplicar para aquela vaga e vão concorrer com você. Tanto que eu concorri com o cara que me contratou na empresa, entendeu? E assim, foi muito louco isso para mim. Isso foi uma virada de jogo na minha vida. Eles achavam que eles estavam virando o meu salário e meu cargo na empresa. Sim. Eles viraram a minha vida. Naquele momento. Fizeram você conhecer o seu tamanho. Ali eu falei, eu sou maior do que eu achava que eu era. Isso é legal. E aí eu abracei esse tamanho, né? Eu abracei isso de verdade. E o segundo momento foi quando eu ouvi pela primeira vez, Roberta, você é minha referência na nutrição. Olha. Foi, porque essa pessoa linda que está sentada aqui hoje falou isso para mim hoje, mas a primeira vez que eu ouvi isso foi um susto, porque eu era recém-formada. Eu falei, opa, como que eu sou referência? Sônia Tucunduva, referência na nutrição. Moça, deixa eu te passar uns nomes para você começar a pesquisar. Não sou eu essa pessoa. E aí eu parei, olhei e falei, você tem um minuto? Por que eu sou sua referência? Porque eu falei, cara, eu não sou a pessoa que mais publicou, eu não sou a pessoa que tem experiência de 15 anos no atendimento, eu não sou essa pessoa, como que eu sou sua referência? E ela olhou para mim, e eu falei isso para ela, ela falou assim, mas não é pelo tempo, ou pelos seus títulos, ou pelas suas conquistas, é pela sua postura. Você é minha referência na profissão pela sua postura. E eu falei, caraca, que coisa incrível de ouvir, né? Às vezes a gente está buscando ser referência e tentando fazer check boxes, assim, sabe? Tentando checar boxes, né? Caixinhas. Eu estou tentando não falar em inglês para não ficar brega. Tentando não ticar caixinhas que você se colocou ali. 10 passos para se tornar uma referência. Isso, 10 passos. E olha como eu me tornei uma referência para aquela pessoa. Olha o contexto, né? Você tem que olhar contextos. A gente deixou de olhar contextos e está olhando só miras. Essa é minha mira, essa é minha meta. E o contexto? Você me marcou muito quando, numa aula sua, eu assistindo, você falou assim, a melhor forma de você se tornar uma referência é sendo uma referência. Exato. Não é falando que é. Bastante. A melhor forma de se tornar uma referência é sendo uma referência. Foi fantástico isso. E nenhum profissional vai ser referência de tudo, né? Que é aquilo que a gente falou. Vai ser inspiração para tudo. Vai ser referência de alguma coisa. Então, a gente está se encaminhando aqui para completar esse episódio. Eu vou te convidar 300 mil vezes. Eu estou super à disposição. Estou 300 disponível. mil vezes. Vambora. Vamos lá. A gente tem com a Vera Lima, né? Vai ter esse podcast. Não, gente, Vera, tu imagina. Você vai rir, amigo. Assim, você vai aprender muito e vai rir muito, porque além de tudo, ela era uma pessoa gostosa de conviver, sabe? Divertidíssima. Eu vou até esticar um pouco aqui antes de trazer a última pergunta, de uma reflexão que foi interessante. Me parece que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente busca essa validação externa, porque você validou quem te validou. É isso. Validar quem te valida, né? São pessoas que você admirava, são pessoas que você se inspirava, pessoas que estavam próximas, e essas pessoas te validaram. E eu vou levar o nome delas pro resto da vida onde eu for. E a gente é muito abalado, principalmente agora no caso dos haters e tudo mais, a gente é muito abalado por uma validação não validada. Perfeito. Desqualificada. Nossa, muito bom isso. Você sabe que são pessoas que não têm a autoridade, não têm conhecimento, não têm... Perfeito. E eu comecei... E às vezes até tem, mas elas não estão tirando a validação pelo seu conhecimento, é por outra razão. Algum interesse escuso. É por competição ou por... E você sabe que o que você trouxe é tão incrível agora, porque uma vez eu lembro que a minha filha, né, perguntou pra mim, mãe, essa menina não gosta de mim e tal. Uma delas... a mais velha. Ela falou, essa menina não gosta de mim e tal, quando ela era bem pequenininha. E eu falei pra ela, mas você gosta dela? Ela falou, não. Eu falei, e por que você tá buscando nela
aprovação para o que você faz. Se vocês são diferentes, se vocês não têm qualquer afinidade, não é essa pessoa que vai aprovar o que você faz. E a gente busca a aprovação de pessoas que talvez a gente não aprovaria. Sim. E isso é injusto. Né? A gente tem que tomar cuidado. Isso é injusto com a gente, injusto com elas também. Então, foi incrível o que você trouxe, porque me fez lembrar esse momento com a minha filha. Eu fiz essa anotação aqui. E depois, um dia mais velha, ela estava num curso de teatro e tinha uma menina fazendo bullying mesmo com ela. Eu falei, filha, você notou isso? Eu estava assistindo e eu vi. E ela virou e fez assim, mãe, não gosta de mim, entra na fila. Eu estou bastante ocupada aqui. Eu falei, uau, você pode me dar um coach? Porque eu não cheguei nesse ponto, eu estava naquele ponto que eu te ensinei lá atrás, mas foi muito bom ouvir isso dela. E ela tinha 13 anos quando ela me falou isso. Por que a gente dividiu as meninas? Porque uma já está fazendo estágio de direito. Ela está num super escritório, feliz da vida. Bem mais madura, e a outra é uma jovem, né? De 13 aninhos. 13 aninhos. Então, agora ela fala de filho, às vezes os exemplos, né? São duas, tá, gente? Então, quando tiver um exemplo, tá lá. A adulta tem 20, a Clarinha tem 13. 13. Princesas. Pra gente fechar, acho que a gente encerra esse podcast. Você acha... Eu sei que você não gosta de dica, troquei o nome para conselho. Um conselho, um insight, alguma coisa pra galera que quer, pra turma que quer empreender na saúde. Aquela menina, aquela Roberta que acabou de sair da faculdade, aquela menina que acabou de sair da faculdade, mas finge que saiu da faculdade sem ter as outras 7 empresas que você tinha antes, tá? Vamos só fazer um xizinho aqui, ó. Finge que você saiu da faculdade aqui e não tinha tudo isso. Tá? Só pra... Empreender na área da saúde. Porque... Conselho que eu dou... eu acho que foi o que a gente trouxe lá no começo, né? Se enxergue. Você é uma pessoa. Saiba disso. Né? Você não é uma marca, você não é uma empresa, você é uma pessoa. Então se enxergue, obviamente, como ser humano, porque quando você for atender outro ser humano, essa é a sua maior habilidade. Ser pessoa. Para atender outra pessoa. Mas... Perfeito. Entenda que você precisa enxergar a sua carreira ou o que você quer construir dentro dela como uma empresa, que terá microsetores ou microempresas participantes, né? Então, se você quer um consultório, isso é uma empresa. E você precisa aprender sobre empreendedorismo. Se você não sabe, tenha um empreendedor ao seu lado. Se você sabe sobre empreender, mas não sabe sobre gestão, tenha um gestor ao seu lado. Você vai precisar conhecer minimamente. Você vai precisar entender minimamente de determinadas áreas, até para que você possa contratar a pessoa certa. Porque também não adianta você falar, não, isso não é para mim, eu só faço isso aqui, legal. Só que vai chegar uma hora que você vai precisar contratar alguém, e se você não souber minimamente o que você tem que buscar naquela pessoa, você também contratou errado, né? E contratação é o momento de ouro do empreendedor, do gestor, é o momento de ouro. Contrate certo. Tenha uma baita de uma equipe. Isso vai te tirar muita dor de cabeça na vida. 0800 Muse. Isso vai te dar muita dor de cabeça na vida, né? Se você contratar errado, se você tiver ao seu lado as pessoas erradas, ou se você acreditar que você sabe tudo e virar professor de Deus, vai dar ruim. Então, estude minimamente o que você precisa estudar, além da área da nutrição, porque você vai precisar de habilidades que estão fora do escopo do que você aprendeu nessa área. Contrate pessoas que são pessoas que realmente têm capacidade técnica. Tem um problema na área da saúde que eu falo sempre. Vamos contratar um nutricionista para a área de marketing, um nutricionista para a área do financeiro, um nutricionista para a área do copywriting, um nutricionista... Cara, não, nutricionista é bom como nutricionista. E aí contrate a galera da área para fazer o que você precisa que seja feito da melhor forma. Sim. Quem é o melhor copywriter? Perfeito. Quem é o melhor marqueteiro? Quem é o melhor gestor? Né? Tenha essa habilidade. E põe as caras, não tenha medo. Bora. Segura o rojão e tenha um fôlego financeiro para aguentar o primeiro ano. E tem o aplicativo You, que a gente tem uma trilha de gestão lá dentro do aplicativo You. Vendendo meu curso. Fazendo pitch. Anote aqui. Clique aqui. Clique aqui. Vai aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ver o projeto da Roberta no ramo da tecnologia, que é o aplicativo You. E lá você tem trilhas sobre gestão, sobre contratação e tudo. Eu também sou do Passaporte You. Eu sou assinante do Passaporte You. Tô lá. Pô, uma honra ter você comigo lá. Sabia? Quando eu soube que você pagou, eu falei, não, mentira. Você pagou. Vamos lá, Passaporte You. Obrigada, amigo, por confiar no meu trabalho. Obrigado mais uma vez. Sucesso e que você continue inspirando. Você. A gente veio chique, não pode esticar muito o braço, né? Não pode. Esse é o problema. Vamos esticar então. Nós temos uma personal stylist maravilhosa aqui atrás nos assistindo. A gente faz assim, ó, amigo. A outra mão pra mim tá melhor, eu acho. Essa aqui? Talvez pra mim no terno. 1, 2, 3 e a foto.
Tá bom, Priscila? Ótimo. Foi. Gente, obrigado. Obrigada, até meu amigo. Até o próximo episódio. Obrigada, até a próxima, que pelo que eu sei, eu vou ser convidada mais 137 vezes. Estarei com vocês, é um prazer estar com você sempre, amigo. Valeu. Muito orgulho do seu sucesso e de tudo que você construiu, e é um prazer poder assistir de perto. Obrigado por me ajudar e por estar nos bastidores fazendo isso tudo acontecer. Sempre. Tamo Valeu. junto. Tchau, tchau.